Boa noite, irmãos. Minha saudação à igreja em nome de Jesus, amém? Amém. Rapaz, os irmãos hoje foram votar até tarde, né? Se estendeu um pouquinho a votação, mas nós estamos aqui, graças a Deus, para louvar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Eu não vou tecer nenhum comentário a respeito da política. O único comentário que eu quero dizer é que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Então, eu queria que os irmãos aquietassem o coração, tá certo? Em relação a isso, tá bom? Amém? Dá para ficar com o coração quieto? Ganhando seu candidato ou perdendo, o Senhor continua no céu, Ele não perde. Amém? Mas hoje, irmãos, esse mês, o mês de outubro, é um mês muito importante para a nossa tradição protestante. E esse ano, né, por conta das eleições aí presidenciais, nós fomos roubados de celebrar o mês da Reforma Protestante. Eu não poderia, então, estar falando no dia 30 de outubro sem fazer menção a essa data da Reforma Protestante, que é uma data tão especial para a nossa tradição aqui na igreja, tá bom? Então, eu quero pregar hoje para os irmãos sobre os solos cristos e o nosso desafio atual. Amém? Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. A revista é atualizada. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Se você não achou, vai aparecer aí no telão, você pode acompanhar. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mais uma vez, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém. Esse é o texto. Eu hoje não vou pregar expositivamente, vou fazer um sermão temático, onde eu vou escolher várias passagens da Escritura. Então, eu queria começar lembrando para os irmãos o que foi a Reforma Protestante. Se os irmãos estão bem lembrados, a Reforma Protestante é um movimento de cisão dentro da Igreja Católica, que deu origem ao que nós hoje conhecemos pro protestantismo, dentre o qual a nossa igreja está inserida como evangélicos. O protestantismo é um movimento multifacetado, você tem dentro do protestantismo várias igrejas e nós somos um movimento evangélico dentro do protestantismo. Esse movimento ele não aconteceu de forma instantânea, aconteceu de modo processual, mas a tradição evangélica decidiu comemorar no dia 31 de outubro, que é o dia em que Martinho Lutero, um monge de origem agostiniana, ele afixa na porta do castelo de Wittenberg 95 teses, por meio das quais ele convoca a comunidade acadêmica de sua época para debater sobre algumas práticas da Igreja Católica. Então, há várias formas de nós aprendermos e pensarmos sobre a reforma. Nós podemos considerar o ponto de vista político, nós podemos considerar o ponto de vista social, o ponto de vista artístico, mas eu entendo que todas as coisas que envolvem a reforma protestante, elas estão orbitando em torno de um núcleo duro, que é a compreensão religiosa dos reformadores. Por isso, então, estudiosos de um tempo posterior, eles resumiram o ensino da reforma protestante a partir de 5 slogans, que são conhecidos como os 5 solas. Alguém conhece os 5 solas? Qual o primeiro? Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christo, Sola Scriptura e Sola Deo Gloria. O que é que isso significa? A salvação é somente pela graça, que recebemos somente através da fé, somente na pessoa de Jesus, revelado somente na Escritura, e somente para a glória de Deus. Então, nós já vimos o ano passado inteiro isso na escola bíblica. Foi ano passado ou foi ano retrasado, não lembro bem, mas foi no auge da pandemia, né? No primeiro ano da pandemia. Então, mas hoje eu quero pegar um desses solas, por considerar o nosso tempo, eu não conseguiria lidar com todos eles, e trabalhar, que seria o solos Cristos, porque eu acho que é um dos temas mais desafiadores. O solos Cristo defende uma salvação exclusivamente através de Cristo. E eu quero, então, responder com vocês 3 perguntas, certo? Primeiro, é possível que alguém experimente um tormento eterno consciente sobre a ira de Deus? É a primeira pergunta que eu quero responder. A segunda é, a obra de Cristo é realmente necessária? E se
a fé em Cristo é necessária. Então, são 3 perguntas aí, tá certo? Eu não acho que eu vou me alongar. Eu separei algumas porções aqui e a ideia é ser bem objetivo. Então, a primeira pergunta, quando pensamos sobre a salvação somente em Jesus, nós precisamos primeiro pensar, Jesus está nos salvando de quê? E aí vem a primeira pergunta, alguém poderá ir ao inferno, e o inferno sendo entendido como um local em que a pessoa passará por um tormento eterno e consciente? O que é que a Escritura ensina a respeito disso? Certo? Essa é uma realidade que é difícil para nós pensarmos e hoje em dia cada vez mais é sido negligenciado. As pessoas cada vez mais têm dado descrédito a essa verdade, mas eu quero ler com vocês alguns textos. Quero começar lendo Daniel, capítulo 12, verso 2. Daniel, capítulo 12, verso 2. Diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. Então, a partir desse texto, a gente pode afirmar com confiança que haverá uma ressurreição final. Isso todo mundo acredita sem nenhum problema. Mas essa ressurreição aponta para uma distinção de grupos em que uns irão para a vida eterna e outros irão para a vergonha e para o horror eterno. Aqui é uma divisão decisiva entre a vida e o horror eterno. O texto aponta que, por causa da ressurreição, no dia da ressurreição, haverá uma distinção. Uns para a vida eterna e outros para o horror eterno. O próximo texto que eu quero olhar com os irmãos se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 3, verso 12. Diz assim o texto, a sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui nós temos uma profecia de João Batista sobre o julgamento que Jesus traria no fim dos tempos, e ele usa uma linguagem figurada. Ele não está escrevendo de fato o que é que vai acontecer, mas ele usa uma linguagem figurada. João descreve então que haverá uma separação eterna feita pelo próprio Jesus. As figuras utilizadas aqui por João Batista para descrever quando Jesus vier são 2. Ele usa o trigo e usa a palha. O trigo, o texto deixa claro que ele recolhe no seu celeiro, mas a palha, ele joga ela para queimar em fogo inextinguível, ou seja, um fogo que não se apaga. A ideia, então, que nós entendemos aqui é que essas metáforas fazem referência ao crente e ao descrente. É uma pessoa que negou Cristo publicamente através da sua vida e das suas práticas religiosas, nesse sentido. Nós temos um outro texto que se encontra em Marcos, capítulo 9, verso 43 e 48. Então, até aqui eu citei Daniel e citei João Batista. Então, algumas pessoas podem objetar para mim que o ensino de Daniel e de João Batista é contrário com o de Jesus. Jesus, por exemplo, não falava inferno. Essa ideia de inferno é uma ideia criada pelos seguidores de Jesus que não entenderam completamente aquilo que ele falava. Mas agora eu trouxe as próprias palavras do mestre para que ele nos fale a respeito dessa realidade. Tentamos, com aquilo que Jesus fala, tentar responder essa pergunta. Diz o seguinte, se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os 2 pés seres lançados no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, pois é melhor entrares no reino com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Aqui nesse texto, o pregador é o próprio Jesus. Para Jesus, a realidade do inferno é tão real e tão cruel, que ele usa termos radicais para orientar as pessoas a se afastarem da possibilidade de viver uma vida que desagrade ele. Jesus não enxergou o inferno, nesse sentido, como uma metáfora, como algo para assustar, mas ele enxergou o inferno como algo que é da realidade concreta. E nós devemos, então, pensar sobre isso. As referências ao inferno como um lugar desastroso indicam que a pessoa deve remover qualquer coisa de suas vidas que seja uma barreira para entrar na vida eterna e no reino de Deus. O verso 44 do texto que a gente acabou de ler, o Senhor enfatiza, o verme não morre e nem o fogo se apaga. Um texto interessante ainda, Jesus ainda falando, Mateus capítulo 10, versículo 28, ele coloca a seguinte coisa para nós. Mateus capítulo 10, verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode
fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Aqui então Jesus está orientando os seus discípulos que estavam saindo para pregar e possivelmente alguns opositores iriam se levantar contra eles para tentar persegui-los, para tentar fustigá-los. E isso naturalmente causaria um medo nesses seguidores. O que Jesus está dizendo é: vivam a sua vida sem medo desses homens. Temam antes um. E aqui é o referente. A gente precisa pensar quem é esse referente. Quem é aquele que Jesus manda temer no texto? É o próprio Deus. Porque é que Deus é passível de temor de acordo com o próprio Filho, de acordo com o próprio Jesus. Deus precisa ser temido porque é Deus quem pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo no inferno. Aqui Jesus está estabelecendo, então, esse contraste entre o temor dos homens e o temor de Deus. Jesus recomenda a seus discípulos que temam mais a Deus do que os homens, porque é o próprio Deus, segundo Jesus, que tem poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Ainda no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 25, versículo 31, nós lemos o seguinte. Mateus, capítulo 25, verso 31. É o 10, tu botou. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem aqui é um termo que faz referência a Jesus, mais uma vez, e é ele mesmo falando de si, na terceira pessoa, ele diz o seguinte: e todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. O ponto aqui que Jesus está dizendo que ele mesmo, no dia que ele voltar, ele vai fazer uma separação entre dois grupos distintos, entre ovelhas e cabritos. As ovelhas virão para a sua direita e serão recebidas no gozo eterno. As suas esquerdas, né? Ou à sua esquerda, você terá pessoas que vão para o inferno. Ele diz no versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para os anjos e para o seu diabo. O texto diz então que Jesus, quando o Filho do Homem velho, vai se assentar no trono, vai julgar as nações, separando as ovelhas dos cabritos. Tá certo? Essas são as palavras do próprio Jesus. É isso que Jesus diz de si mesmo. A gente viu que o profeta Daniel profetizou a respeito da vinda dele. A gente viu que João Batista profetizou a respeito da vinda de Jesus. A gente viu que Jesus disse de si mesmo. Tá? Agora nós vamos ver o que o apóstolo Paulo, ou se há uma concordância entre o que Paulo e Jesus disseram. Eu quero então olhar com vocês Romanos capítulo 2, verso 5 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 2, versos 5 ao 8. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Verso 6. Que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Verso 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. O texto aqui, então, meus irmãos, coloca que a ira e a indignação são uma alternativa, um contraste com a vida eterna. Isso parece implicar que a ira e a indignação de Deus serão experimentadas ao invés da vida eterna por aquelas pessoas que trocaram a verdade de Deus pela injustiça. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 ao 10, nós também temos uma verdade semelhante falando sobre a volta de Jesus, sobre essa realidade do inferno. Diz o seguinte: e a vós outros que sois atribulados, aliviados juntamente conosco, quando o Senhor do céu se manifestar com os anjos do seu poder. Ele diz que essa manifestação vai ser em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedeceram ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Aqui ele distingue dois grupos. O primeiro grupo que vai ser alvo da manifestação em fogo do nosso Senhor é os que não conhecem a Deus. E o segundo é aqueles que, conhecendo a Deus, não obedeceram ao seu Evangelho. Ele segue explicando como é que isso vai acontecer e vai dizer: essas pessoas que não conheceram a Deus e que conhecendo não obedeceram ao Evangelho, sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor, do seu poder e da sua glória. Mas, o verso 10, quando vier para ser glorificado no seu santo e se admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido o vosso testemunho. Meus irmãos,
como é que o Senhor irá lidar com aquelas pessoas que não conhecem a Cristo naquele grande dia? Ou como é que o Senhor vai lidar com aquelas pessoas que conhecem a Cristo, mas não obedeceram o seu evangelho? O texto diz: eles sofrerão penalidades de eterna destruição e serão banidos da presença do Senhor. Há muitos outros textos bíblicos que nós poderíamos olhar. Eu separei aqui pelo menos uma porção de textos em Apocalipse que falam sobre essa realidade também de distinção de inferno, que conectam o ensino bíblico desde Daniel, como nós usamos, eu não utilizei o Pentateuco nem outras coisas nesse sentido, mas Daniel, os evangelhos, o profeta João Batista, o próprio Jesus, o apóstolo Paulo e outros. Há tantos outros textos que eu poderia usar, mas por conta do tempo, eu acho que esses textos já são suficientes para que a gente olhe o que o Senhor Jesus tem a dizer a respeito e como os outros pregadores na Bíblia estão de acordo com a mensagem de Jesus. Aqui você não consegue perceber uma relação de contradição, tá? Mas ainda, o último texto que eu quero olhar sobre o ensino do inferno foi falado também pelo próprio Jesus. Está lá em Lucas capítulo 16, verso 24. Lucas capítulo 16, verso 24 ao 31. Essa é uma história muito conhecida, a parábola do rico e do mendigo, que na parábola vai ser nomeado como Lázaro. Diz assim, vamos ler do versículo 19, para a gente pegar um pouco do contexto. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem rico. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mande a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me esfregue a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te do que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, pois, aqui ele está conosco, ao nosso lado, e tu em tormento. Além de tudo, está posto grande abismo entre nós e vocês, e nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para aí não podem, e os que querem passar de lá para cá também não podem. Então replicou: Pai, eu imploro que mandes à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eu possa dar testemunho, a fim de que eles não venham para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Qual é a realidade aqui do texto que a gente acaba de ler? O texto mostra um homem rico que está completamente cego a respeito da sua realidade. É interessante que ele ainda acha que é Senhor. Ele diz: Pai Abraão, manda que o servo venha e me sirva. Ainda a vida após a morte, ele no lugar de tormento, ele ainda tem uma visão elevada de si mesmo. Ele ainda acha que é Senhor, ele ainda quer mandar na pessoa de Lázaro. O texto segue e ele diz, então, que a culpa dele estar no inferno é que ele não teve informação suficiente para fugir de lá. Ele diz que Deus condenou ele para o inferno injustamente porque Deus não mandou que ninguém viesse até ele e avisasse a respeito dessa realidade. E ele então pede para que isso não aconteça com aqueles da casa do pai dele, e para isso então ele diz: Senhor, me ressuscita para que eu possa ir lá e avisá-los a ele dessa realidade. O que é que Jesus diz? O que é que o Senhor diz? Não precisa fazer isso, porque ele já tem Moisés e os profetas que lhes avisem. É interessante que o próprio texto bíblico mais na frente vai falar de um homem que ressuscitou. E ele ressuscitou na frente de uma turba. E o que é que a turba fez ao ver Lázaro ressurreto? Eles quiseram clamar a Deus e entregar a vida deles a Cristo? Eles, pelo contrário, eles mataram Jesus. Eu achei interessante ler esse texto, meus irmãos, porque a ideia aqui é o seguinte: nós estamos melhor do que o rico. Nós não só temos Moisés e os profetas, nós temos Moisés, nós temos os profetas, nós temos os evangelhos, nós temos as epístolas, nós temos o Apocalipse, e nós temos semanalmente uma pregação que nos ensina a respeito das verdades, a realidade das coisas espirituais. Os irmãos que estão assistindo, os irmãos que estão aqui presentes, não podem, assim como eu, alegar inocência, assim como esse homem rico, a respeito da realidade dessas coisas. Você pode ter a opção de não crer nisso. Aqui ninguém está impondo
nada para vocês. Você tem a total liberdade para não crer nisso. Eu só espero que você avalie bem, estude outras possibilidades ou estude outros textos, para que ao não crer, você não coloque em risco a realidade eterna da sua alma. A nossa sociedade tem feito ousadas afirmações que contrariam o ensino bíblico sobre a terrível realidade do inferno. Alguns dizem que isso fazia sentido só naquela época, que hoje, na verdade, a nossa sociedade com a mente mais evoluída, não temos espaço para aceitar um pensamento tão estreito como esse. Bem, eu compreendo esse pensamento. Contudo, isso é uma questão de fé. Se você não crê na revelação que Deus fez de si, se você não crê no que Jesus ensinou a respeito de quem Ele é, não há muito que possa fazer. Então, a questão é, você crê ou não crê nessa verdade? Voltando à nossa pergunta, alguém poderá ir ao inferno? Um local em que a pessoa sofrerá conscientemente por eternidade? Veja que, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma que o inferno, na verdade, é uma aniquilação. As pessoas que foram separadas de Deus, eles serão simplesmente aniquilados, deixarão de existir. Os textos que eu mostrei para vocês, todos eles mostram que lá o fogo não se extingue. Lá a pessoa vai ter choro e ranger de dente. Vocês conhecem tudo isso aí. A ideia de um sofrimento eterno. Não é um sofrimento que começa e acaba. Tá bom? Então, a primeira resposta é sim. Agora a segunda, pensando em solos cristos. Tá? A gente pode caminhar para a segunda pergunta. Há pessoas que podem ser salvas de outra maneira. Há pessoas que podem ser salvas da realidade do inferno de outra maneira, que não seja pela eficácia da obra de Cristo. É possível alguém ir ao céu por outra forma que não seja a obra de Cristo? Qual é o ensino da Escritura a respeito dessa verdade? Então, os textos que eu irei ler e a minha caminhada ao longo de todos esses anos na fé me levam a crer que a redenção em Cristo é a única forma suficiente, necessária para a salvação de todo aquele ser humano que é salvo. Eu quero começar então minha argumentação olhando em Romanos capítulo 5, verso 17. Gostei, viu? Rapaz, eu fiquei até com vergonha de beber aqui. Romanos 5,17. Diz assim, ó. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por um só a ofensa veio, o juízo, por um só a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Aqui, o aspecto fundamental desse texto é que a gente possa observar a universalidade da obra de Cristo. Ela não se limita aos judeus. Assim como a rebeldia de Adão afetou toda a humanidade, a obediência de Cristo é o único caminho dado para a salvação de toda a humanidade. Cristo não é um Deus nacional, ele não está meramente relacionado a um país, a um grupo, ou mesmo ao Ocidente, ou mesmo aos lugares urbanos, aos lugares onde tem tecnologia. Cristo é a única possibilidade de salvação para cada pessoa de cada lugar da terra, seja ela no Ocidente, seja ela no Oriente, seja ela numa zona rural, seja ela numa zona urbana, seja ela lá dentro dos ribeirinhos. Cristo é a única possibilidade de salvação, conforme o texto que nós lemos no início. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, o homem. Esse texto mostra que não há um Deus para nação, para esta, para outra, para escravo, para livre, para rei ou para súditos. A salvação se une ou une a humanidade por meio de um só cabeça, que é Cristo, porque só há um mediador. Assim como só há um Deus criador, há também só um único Salvador. O apóstolo Paulo declara que só há um mediador através de quem nos abre o acesso para o Senhor. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e versículo 10. Nós lemos o seguinte.
E entoavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque ele foi morto e com o seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A ideia do texto aqui é que a dignidade de Jesus para a salvação da humanidade está porque ele deu a sua vida em função de todas as pessoas, e é que aqueles que querem ter os seus pecados redimidos, que querem fazer parte do povo de Deus, só podem entrar através do sangue de Cristo que foi derramado. Mesmo que você seja de qualquer tribo, que você fale qualquer língua, que você pertença a qualquer povo, que você more em qualquer nação. Esse texto retrata Jesus como o Rei dos Reis e como o Senhor dos Senhores. É que ele é visto como um governador universal e o único possível que pode salvar vidas da realidade do inferno. Atos capítulo 4, versículo 12. Diz o seguinte, e eu já estou caminhando para o final. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, apenas Jesus. Ou seja, quando a gente fala que a salvação é solos Cristo, é exclusivamente através de Cristo, que as pessoas que não ouviram sobre Cristo, que não conhecem Ele, que não obedecem ao seu Evangelho, estão perdidas, e é porque é o próprio Senhor que diz isso. Essa verdade está alicerçada no Antigo Testamento. Ele vai dizer que a pedra que os construtores rejeitaram, veio a se tornar a pedra angular. Aqui você tem um povo nominal. O texto é primeiramente dado aos israelitas, que eram um povo nominal. Eles serviam a Deus como uma nação. Mas mesmo entre aqueles que nominalmente serviam a Deus, rejeitaram o Messias. Portanto, foram também rejeitados por Deus. Esse é o ensinamento do texto, certo? Portanto, a pergunta então, é possível alguém ter salvação fora da obra de Cristo? Eu vou dizer que não, por conta desses versículos. E segundo, como é que eu faço para me apropriar dessa salvação? Eu inconscientemente posso crer nisso, verdade, sem ouvir o nome de Cristo, somente por ter um coração bom ou sendo uma pessoa que, pelos padrões da sociedade que eu estou inserido, é uma pessoa que é boa, eu consigo me apropriar dessa verdade? Então, nós vamos olhar alguns textos. A questão aqui diz respeito à possibilidade de algumas pessoas se apropriarem da obra de Cristo, mesmo sem nunca ter ouvido falar a respeito dele ou que não sigam os seus ensinamentos. E aí eu tenho um texto que é Romanos capítulo 10. Vamos olhar Romanos capítulo 10. Vamos ver aqui onde é que a gente pode começar. Romanos 10. Podemos ler a partir do versículo 8. Romanos 10, 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crer nele não será confundido, pois não há distinção entre grego e judeu, uma vez que o Senhor é o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem lhes pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Aqui então Paulo está escrevendo como é que uma pessoa pode se apropriar da mensagem da salvação. Ele diz, com a tua boca se confesse e com o coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Se você fizer isso, você será salvo. Ele vai dizer, então, une boca e coração, a união de uma profissão pública, audível, que saia foneticamente da sua boca. A ideia do texto aqui, tá certo? Tentando ser o mais claro possível com a linguagem, né? Ele diz isso, aquele que fizer isso não será confundido. Aí ele vai dizer, todo aquele que invocar. A linguagem aqui, o campo semântico dos verbos, são que fazem respeito à proclamação, àquilo que sai da boca. Aquele que clamar o nome do Senhor, aquele que confessar o nome do Senhor, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Aí Paulo pergunta então, como porém invocarão, como porém poderão clamar? Eu entrego a minha vida a Jesus, ou se apropriar da graça, se eles não ouviram. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que uma pessoa que não ouviu o evangelho, que não conhecem a verdade de que somente Cristo é o Salvador, ela não pode clamar. E ele segue, então, como porém ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, como essas pessoas então poderão ser salvas? A resposta de Paulo é, elas não têm como ser salvas. A conclusão lógica do texto é essa. Portanto, meus irmãos, eu respondo a terceira pergunta. É necessário que alguém tenha fé em Jesus para ser salvo? Eu vou dizer que sim. Então, o nosso ensino, a nossa pregação, a minha pregação nessa noite, resumindo o Solus Christus, ela pergunta, existe uma realidade do inferno em que a pessoa vai passar um sofrimento eterno e consciente? Eu vou dizer, conforme o ensino de Jesus, amparado pelos profetas e pelos apóstolos, que sim. Eu vou dizer, a segunda pergunta, existe outra forma de se livrar dessa realidade sem ser a obra de Jesus? Eu vou dizer que não. E como é que se apropria da obra de Jesus? Eu vou dizer pela fé. Aplicações. O que é que isso... E daí? Tá? E daí? E daí? Primeira coisa, eu pergunto para você. Em quem você confia para que você livre a sua alma da ira vindoura? Você crê em Jesus? Você se arrependeu dos seus pecados? Você realmente entregou a sua vida a Ele? Você realmente crê no seu coração e já professou isso com a sua boca? Eu convido você a fazer isso nessa noite. Segundo lugar, o que é que isso implica? Qual é a mensagem que a igreja deve carregar, que ela tem carregado ao longo dos anos, desde a fundação de Cristo? É que nós devemos ir proclamar Cristo. Nós não somos chamados a proclamar nossas preferências religiosas, nós não somos chamados a proclamar as nossas ideologias, nós não somos chamados a proclamar aquilo que a gente acha que é certo, a gente é convidado a proclamar a pessoa de Cristo. Terceira aplicação. Como é que nós estamos lidando com aquelas pessoas que ainda não fizeram a sua profissão de fé, ou que não reconheceram publicamente a sua fé? E aqui eu falo, irmãos, aqui eu vou entrar no assunto que é a discordância dentro do corpo da igreja, que é as crianças, né? Então eu vou orientar, faça o seguinte, alguns acham que as crianças não precisam se arrepender e crer, e outros acham que acreditam. Então, faça o seguinte, para tirar dúvida, pregue para elas, como se ela já é salva, ela vai só aprender a verdade. Se não, aí ela pelo menos vai se arrepender e crer no evangelho. Então, ensine a sua criança sobre Jesus, convide ela a se arrepender do seu pecado, peça para ela entregar a vida dela a Deus, ensine a ela o que é caminhar na fé. Amém? Isso é uma coisa importante, seja os adolescentes, seja os jovens, seja os seus familiares, seja o seu cônjuge, seja enfim, a sua família. Se você ama alguém, anuncie essa mensagem para essa pessoa. Depois, é a ideia de proximidade moral. Comece com os de casa, depois comece com os irmãos da comunidade, depois nós precisamos considerar até pessoas de fora, né? Eu queria encorajar os irmãos a, com base nessas verdades, considerar a possibilidade de participar do que Deus está fazendo no mundo por meio de missões. Existem muitas possibilidades de você ir para viagens missionárias no interior, de final de semana, aproveitar os feriados, para ir compartilhar a mensagem do Evangelho para as pessoas que ainda não ouviram o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu queria encorajá-los com essas verdades bíblicas. Eu sei que talvez alguns dos irmãos sejam bem ansiosos aí com a questão da política, mas eu convido-lhes a louvarmos e exaltarmos o nome de Cristo por tão grande salvação. Amém? Vamos orar? Tu vai fazer encerramento? Ah, tá. Beleza. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tão grande salvação que temos recebido através da pessoa do teu Filho, o nosso Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entendermos a profundidade do que o Senhor fez na cruz, ao reconciliar consigo um povo de todas as nações, povos, tribos, línguas. Eu oro para que o Senhor nos ajude a sermos fiéis em nossa pregação. Eu oro para que Cristo venha ser o centro, a alegria, o motivo, Senhor Deus, de nos relacionarmos contigo e com os nossos irmãos aqui na tua igreja, Pai. Eu peço para que o Senhor possa continuar nos levando aos pés de Cristo, nos leve aos pés da cruz. Eu oro para que o Senhor nos dê oportunidade para evangelizarmos, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos ajude a trazermos pessoa ao conhecimento da fé
em Cristo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos fiéis nisso. Também te louvo por sermos protestantes, ó Pai, por termos sido alcançados por essas verdades. Te louvamos pela nossa matriz histórica, agradecemos a Ti por isso. Pedimos para que o Senhor tenha misericórdia da igreja protestante, sobretudo o ramo evangélico. Ó Pai, que o Senhor ajude os irmãos a entenderem realmente o sacrifício de Cristo, Pai. Também quero orar, Senhor Deus, por essa nação. Quero orar por pessoas que depositam a sua esperança falsamente em homens, como nós vemos aqui agora, publicamente, as pessoas celebrando. Eu nem sei se foi A ou B que ganhou, mas eu sei que nenhum deles pode lidar com as genuínas inquietações da nossa alma. Toda esperança que eles podem dar são terrenas, passageiras e cabais. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a olharmos para o Teu Filho, a pregarmos o Evangelho com graça e com amor. Agradecemos a Ti por tudo. Em nome de Jesus. Amém.